Bom, boa tarde a todos, bem-vindos ao ILEA, aqueles que não conhecem, aqueles que já conhecem, bem-vindos de volta. Estamos iniciando hoje, então, juntamente com o Colégio de Aplicação, o ciclo de palestras Pensar a Escola Hoje. É um ciclo que se inicia hoje, temos mais, além de hoje, 3 encontros. Hoje, a palestra se intitula Educação para a Democracia, a formação de leitores e cidadania. Depois, no dia 9 de agosto, pesquisa na educação básica, a escola como campo. Dia 13 de setembro, formação docente para além da licenciatura, o Colégio de Aplicação na Educação Continuada. E a última, no dia 11 de outubro, novos currículos, iniciação científica na escola básica. Então, hoje nós temos como as nossas palestrantes as professoras Caroline Becker, Daniela Fracasso e Carla Meiners. Acertei. A professora Carla Meiners possui graduação em licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Educação pela URGS e doutorado em Educação também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é atualmente docente do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação também da Faculdade de Educação da URGS. Tem experiência na área de educação como professora, extensionista e pesquisadora, com ênfase no ensino de História. É autora, entre outros, de 2 livros, Adolescentes no Pátio, Outra Maneira de Viver a Escola, e Histórias da Comunidade Quilombola do Limoeiro, esse do ano passado. A professora Daniela Fracasso, que vai ser a nossa segunda palestrante, é licenciada em Música, mestra em Música, Educação Musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora na área de Educação Musical do Colégio de Aplicação, desde 2011. Atualmente coordena a Educação de Jovens Adultos no Colégio de Aplicação, acredito eu. E é integrante do grupo de pesquisa em Música e Escola e direciona os estudos principalmente ao ensino de música na educação básica, com ênfase na educação de jovens adultos. E por último, a nossa última palestrante de hoje, antes da discussão, é a professora Caroline Becker, que atua como professora de língua portuguesa e literatura no Colégio de Aplicação. É licenciada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com habilitação em Português e Literaturas da Língua Portuguesa. Mestre em Letras pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC-RS, e doutora em Teoria da Literatura, também pela PUC. E em 2018 ela iniciou um projeto de pesquisa intitulado Projetos de Leitura. O livro é um convite, Projetos de Leitura e Formação de Leitores na Educação Básica. Então, eu acho que sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa primeira palestrante, e aí, na sequência, nós fazemos depois, ao final das 3, uma discussão. Boa tarde a todas e a todos. Dizer que eu estou um pouquinho nervosa, mas espero que aos poucos eu vou também me soltando, assim, e me sentindo em comunidade com vocês, com o Colégio de Aplicação e todos os colegas aqui da universidade e de fora da universidade, né? Eu coloquei para mim um desafio de centrar um pouquinho no que eu vinha conversando com o Joselito quando me fez esse convite, assim, pensar a educação das relações étnico-raciais, nos desafios que isso representa para a universidade enquanto formação docente, mas também para a escola básica, né? O Colégio de Aplicação fica na nossa universidade, mas é uma unidade de escola básica. Então, eu também
Durante muitos anos trabalhei não no colégio de aplicação, infelizmente. Às vezes penso, será que não dá para fazer sair da FACED e ficar um tempo no colégio de aplicação? Tem que ir na Progesp perguntar, porque realmente quero dizer que admiro e tenho meu coração também nessa escola, onde eu já atuei com o PIBID, tenho vários com o LIST, né? E tenho vários colegas de várias áreas, até da biologia, assim, que realmente moram no meu coração. Admiro muito o trabalho de vocês. E eu queria um pouco, então, começar falando do que eu entendo por esse hoje, né? E dizer também que eu coloquei meu nome junto ao Colégio de Aplicação por esse pertencimento que, de alguma forma, eu sinto, né? E coloquei do lado do meu nome, acho que a gente vai ao longo da vida reforçando algumas coisas. Atualmente eu tenho me dedicado bastante ao NEAB da URGS, né, que é um núcleo que a gente está tentando tornar ele mais forte, mais reconhecido, né? Então acho que é importante também, se vocês já ouviram falar, né, que também é um programa, né, da universidade, está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, mas ele é um programa que abarca toda a discussão sobre a questão étnico-racial. Então, núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, né? E acho que é importante a gente também, como universidade, pensar nisso e se colocar, ele é aberto a qualquer um de nós que queira reforçar. Então, pensar a escola hoje, vamos ver. Eu gostaria de pensar a escola hoje. Tu clica para mim? Posso? Eu posso. Eu sou das antigas, só aqui, tá. Primeiro dizendo que nós temos aqui no Colégio de Aplicação um monte de gente. Eu coloquei o nome da Tanise, poderia colocar o nome de colegas da área de ensino de história. Vocês viram que minha produção e minha graduação na área de ensino de história, mas acho que não ficaria bem, né? Ficar batendo palmas para quem já é da minha área. Enfim, acho que tem vários colegas do ensino de história no Colégio de Aplicação que merecem palmas, mas eu lembrei assim, vamos lembrar e homenagear as crianças, os jovens e os adultos que estão nessa escola, lembrando, por exemplo, que em 2017, né, a professora Tanise e a turma da professora Tanise ganhou o prêmio de ações afirmativas, né, da querida, né, Luísa Bairros, né, uma homenagem, o prêmio tem o nome dela, né, mas é uma pessoa super importante nessa discussão da educação das relações étnico-raciais. Então, lembrar isso, dar os parabéns e dizer que muitas coisas eu aprendi esse ano, especialmente no curso de extensão Territórios Negros. A gente teve a presença das crianças da turma, que a Tanise esse ano está trabalhando, né? E foi assim, gente, o que aquelas crianças disseram no curso de extensão para os cursistas. Teve um momento que eu e a minha colega dissemos, a Gladys Kesher, tem coisas que vocês sabem que professores com doutorado e pós-doutorado não sabem, especialmente na discussão sobre branquitude, né, que eles já alcançaram ali nos anos iniciais. Então, acho que é importante começar reforçando isso. E também, ultimamente, eu tenho lido e conhecido um estudante, né, então, homenagear a professora, e daí aqui não é a professora Tanise, mas é também a professora Tanise, mas todos vocês, né, dizer que nesse contexto de desconfiança com o professor que a gente vive, né, eu acho que é importante a gente ver as maravilhas que uma e todos, ou a maioria de nós, fazemos, né. Então, essa é a homenagem. E a segunda, o José Faleiro, antes eu perguntei quem é professor do José Faleiro, que é da EJA, né. Eu conheci ele há pouco, né? Conheci através de uma doutoranda lá do programa de pós-graduação. Não conheço ele pessoalmente, mas desejo muito e tenho acompanhado algumas coisas que ele escreve. Assim, eu não tenho Facebook, mas eu acabo recebendo de pessoas, olha só que bacana isso, né? Então, eu queria ler, peço perdão se tiver alguma palavra que dele, assim. Eu mesma não vou ler, porque eu não sou muito afeita a algumas palavras, mas eu vou ler. Isso ele postou no dia 29 de junho, talvez alguns de vocês conheçam, né? E é uma homenagem também para dizer parabéns, jovens, né, pensantes do Colégio de Aplicação. Tudo isso porque eu fiquei desafiada a pensar o que é o hoje, né?
Pensar a escola hoje, parece que hoje tem alguma coisa muito diferente de ontem. A gente, como historiador, tem essa coisa da temporalidade. Então, o que é hoje? E eu acho que o José Faleiro ajuda a pensar e problematizar e complexificar. Um dia de manhã cedo, esperando o bonde para ir trampar, na parada aqui perto da Baia, ele mora na Lomba do Pinheiro, eu olhei para trás e vi que tinha uma viatura da polícia estacionada na vilinha. Daqui a pouco, 2 brigadianos saíram de uma casa, trazendo lá de dentro um mano meu algemado. E não estou usando o termo mano à toa. O cara que estava sendo preso era meu bruxo, na antiga. Altos papos com ele, na época em que eu queimava um. Eu é o José Faleiro, tá? Tá sendo filmado aqui. Os brigadianos abriram a porta de trás da viatura e colocaram ele lá dentro, deitado no banco, mas com os pés para fora do carro. Aí ficou um segurando os pés dele e o outro ficou batendo a porta. Ficaram fazendo isso um bom tempo, batendo a porta do carro com toda a força, várias e várias vezes. O que impedia a porta de fechar eram as canelas do meu bruxo. Agora, todo mundo acha um absurdo esse governo, porque, entre outras idiotices e demonstrações de mau caratismo, o presidente já se declarou favorável à tortura. É claro que é uma merda um cara ser um imbecil bastante para pensar assim em pleno século XXI. Sobretudo se o cara em questão for o presidente. Mas eu acho importante salientar que na periferia a barbárie é coisa antiga. Abuso de poder, um tapa na cara aqui, um bico ali, um tiro na mão acolá, espancamento sério, já até faz parte do protocolo. Vem logo após a voz de prisão. E se for só espancamento, o malandro está de lucro. Depois, com sorte, se não vier, o morto por reagir à prisão. Vem a cadeia lotada, o rango azedo, a tuberculose. Às vezes, depois de uns meses ou de uns anos, descobrem que o cara, na verdade, nem tinha feito nada. A prisão foi um engano. Mas isso é detalhezinho besta, e fica tudo por isso mesmo. Então, quando eu vejo a classe média progressista toda indignada com o tal do presidente que se declarou favorável à tortura, quando eu vejo toda essa mobilização antigoverno, quando eu vejo essas manifestações na esquina democrática, olha, por mais que eu me identifique com as ideias e tudo mais, não posso deixar de me perguntar, onde diabos andava essa gente esses anos todos? A impressão que dá é que a tortura... a impressão que dá é que apenas sussurrar tortura no ouvido da classe média sensata já é motivo maior de mobilização do que a tortura efetivamente praticada nas periferias deste país. Todo santo dia. Impossível não lembrar o que diz o Marcelino em Da Paz. Marcelino Freire é um poeta, acho que a Carolina conhece, né? Muito bacana também. Agora que a cidade se organiza para salvar a pele de quem? A minha que não é. Então, esqueço que é eu que estou com... Então, é esse texto do José Faleiro e também a presença das crianças que brindaram há pouco, das crianças do Colégio de Aplicação, junto com a professora Tanise, no nosso curso, né? Me faz pensar o que nos ocorre hoje, né? Não vou falar muito, acho que cada coração deve ter sentido alguma coisa, né? Nas palavras desse aluno de vocês, desse aluno nosso, né? Então, o que nos ocorre hoje, talvez não seja só de hoje, talvez, para mim, a questão da educação das relações étnico-raciais é se olhar para as nossas relações cotidianas a partir do convencimento de que vivemos relações tensas a partir de uma sociedade racista e racializada. E que, enquanto a gente não se comprometer com um projeto, e daí a educação ela é estratégica nesse sentido, um projeto de transformação dessa sociedade que passa pela equidade racial, também social, mas nós aqui vamos falar da questão racial, né? Então, esse é o pensar a escola hoje, a partir da educação das relações étnico-raciais,
tem para mim essa cor, tá? A ERER, então, vou falar um pouquinho. A ERER é o apelido, para a gente não ficar todo o tempo falando de educação, das relações étnico-raciais, vou falar de ERER, ou o que deveria ser, de fato, educação antirracista. Conversando com a Petronília Silva, que vai estar aqui, né, no evento de vocês, a nossa guru, ela sempre diz, uma vez eu perguntei, por que colocaram esse nome, assim, que é um título de nobreza, né, educação das relações, e não educação antirracista, né? E ela disse, naquele contexto, falar educação antirracista precisava do que a gente ainda está fazendo, desse convencimento, inclusive entre intelectuais e políticos responsáveis pelas discussões públicas, de que o país é racista. Então, como nem essa elite intelectual e política, mesmo avançada, tem condições de enfrentar a questão racista, se optou por educação das relações, que daí fica bem bonito, assim, relações étnico-raciais, vamos combinar que é bem diferente de educação antirracista. É diferente no nome, simbolicamente, mas é a mesma coisa. Então, a gente pode falar ERER ou educação antirracista, que tem o mesmo sentido. E, sobretudo, não é um tema para a gente falar. É, de fato, um projeto de sociedade para o Brasil, um projeto cuja estratégia central é a descolonização dos currículos, cuja estratégia é transformar o currículo, impor ao currículo temas que até então não estavam dados, temas como a história da África, história e cultura africana e afro-brasileira, história e cultura indígena. Esses temas, então, alguns dizem invisibilizados, outros dizem visibilizados perversamente, porque quem não passou por uma aula de história sem ter visto africanos, negros sendo chicoteados? Então, isso não pode ser invisibilização, isso é visibilização perversa. Olhar sempre para o sujeito como vítima, negativamente. E a criança que estuda assim, certamente, independente da sua cor de pele, não vai querer ser vinculada àquela história. Então, é melhor olhar para a foto de um branco, mesmo que pobre, catando lixo, do que um negro sendo chicoteado, né? Então, invisibilizado ou visibilizado perversamente. Mas a ideia da ERER é trazer para o currículo e trazer, não apenas trazer, né? Numa pesquisa que eu fiz no ensino de história, vários professores diziam isso, eu não preciso trabalhar essa legislação, porque eu sempre dou aula de escravidão. Então, não é continuar falando é falar positivamente. Falar dos agenciamentos, tanto de indígenas quanto de negros, né, nos currículos. Vejam que isso é estratégia, né? Então, tu traz uma questão que existia ou não existia, né, nos currículos, mas a grande estratégia é contar essa história e positivar essa história, né? Portanto, isso é descolonizar os currículos. Outra coisa que eu acho importante reforçar, a ERER, então, ela tem essa dimensão conteudista, digamos assim, né? O conteúdo como estratégia, mas ela tem uma dimensão relacional. Todos nós, educadores da educação infantil à educação superior, somos responsáveis por administrar relações sociais e, nesse caso aqui, raciais. Do ponto de vista de surgir numa turma que está sob a minha mediação e coordenação pedagógica, uma piada, né, ou que agora o Almeida, Adilson Almeida, né, lançou recentemente o livro Racismo Recreativo, né, que ele faz uma discussão teórica sobre isso, né. E o princípio é a piada é uma piada quando todo mundo se diverte. Não quer dizer que todo mundo ria, né, mas todo mundo se diverte. Então, se a piada machuca um e o outro se diverte, é racismo recreativo. Enfim, desculpa
a gente abre, às vezes, um link. Mas eu queria reforçar, então, que tem essa dimensão relacional que é tão fundamental quanto. Tá? E ela está bem descrita nas diretrizes e no Plano Nacional de Implementação da ERER. Então, o professor é obrigado a trabalhar esses conteúdos e é obrigado também a administrar as relações que se estabelecem na sala de aula ou fora dela, né? Porque sabemos que todos nós educamos numa escola. Então, as relações, inclusive, com a moça que serve ou limpa a nossa escola, com quem nos recebe na entrada da escola, enfim, administrar tudo isso e reconhecer que todos, especialmente quando se tratam de negros e indígenas, têm que ser valorizados nos seus aportes, né? É uma política e um termo genuinamente brasileiro. Isso tem muito a ver com discussão de descolonização, de descolonialidade, né? É um termo que só existe como política e como ação aqui no Brasil. Então, acho que é uma coisa também que a gente tem que se orgulhar. Eu trouxe como grande referência a Nilma Lino Gomes, já esteve aqui na URGS 2 vezes, né, na aula inaugural de toda a universidade este ano e o ano passado na aula inaugural do PPG Edu. Então, não é um tema de estudos, é uma ação afirmativa no campo do currículo, prescrito, porque é obrigatório, e praticado, porque é o que a gente tem que fazer. O que é uma ação afirmativa? Ela está de acordo com as políticas e os acordos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro para reparar crimes. Nosso Estado, assim como vários outros estados, precisam reparar crimes. Qual é o principal crime que a gente está reparando aqui? Assim como o José Faleiro falou ali do crime da tortura, nesse caso aqui são os crimes de lesa humanidade já reconhecidos pela ONU, no caso do tráfico e da escravização de povos africanos e povos originários daqui. Então, não é só uma obrigação legal, faz parte de uma ação de reparação. E calar-se ou silenciar-se diante disso, ou tornar isso uma semana de consciência negra, ou um momento de pensar disso, ou um tema de estudo no meu plano, aí é ótimo, é maravilhoso, mas ainda não é a estratégia pensada para isso. A Nilma Lino Gomes, então, diz que ERER significa reconhecer e tornar credíveis os saberes produzidos, articulados e sistematizados pelo movimento negro para a prática e para o pensamento educacional. Então, isso é muito importante, gente. Toda essa discussão da educação antirracista não caiu do céu e não nasceu no seio da escola e nem da universidade. Ela é herança e nós temos que ser gratos dia a dia às lutas dos ancestrais, né, dos povos indígenas e da diáspora africana no Brasil. Então, esses temas, e eu estar aqui nesse momento falando disso, é graças à luta, né, dessas pessoas para que entrassem também as suas histórias nos nossos currículos. Portanto, o movimento social aqui vai ser entendido como ator político, que tem saberes, que tem epistemologias, né? Há um grupo de pensadores chamando de epistemologias do Sul, né? Que faz emergir pedagogias. Então, a gente vai descobrindo aí a ERER como uma possibilidade de pedagogia, mas tem a pedagoginga, a pedagogia da encruzilhada, só para botar uns nomes assim para vocês botarem no Google, né? Porque muita coisa, a pedagogia griot, né, que tensiona a própria forma da tradição da pedagogia de entender o que seja mesmo ensinar ou estabelecer uma relação de aprendizagem e ensino. Isso também o movimento social tensiona as ciências e os conhecimentos científicos, portanto, ele desestabiliza, né? Eu trago esse aluno, né, do colégio de aplicação, porque ler o que ele escreve me desestabiliza, me faz querer pensar, estudar e ser outra professora. Então, isso que vem do movimento, e ele também é articulado com movimentos, né, nos desestabiliza, nos faz conhecer e construir novos conhecimentos. Eu acho que aqui eu acho que eu devo ter 1 minuto, né?
trouxe um pouquinho assim, como eu me desestabilizo, né? Mas na verdade eu queria trazer algumas questões assim bem da escola, né? Isso aqui é um trabalho de TCC com crianças de uma escola pública estadual que foram convidadas a se desenharem, tá? E quando a gente começou a analisar os dados, as crianças negras se desenhavam brancas. E aí eu disse, vamos voltar e conversar com essas crianças para ver o que está acontecendo, porque isso tudo tem a ver com essa discussão das relações, né? As crianças, todos nós crescemos sem pensar a nossa identidade racial, né? Eu antes coloquei, né? O que me destabiliza? Minha brancura, né? Eu começo a me pensar como branca e todos os privilégios que eu tenho em relação a isso, e como eu educo meu filho, e como eu me relaciono com pessoas brancas e negras, né? Então, a gente tem que começar a tratar disso, assim. Quando um menino lá da turma da Tanise, que é um menino branco, quantos anos tem o Gustavo, né? Que falou... ele falou, um menino branco, eu sou branco, mas agora eu estou entendendo, né? Quantos privilégios. Um guri de 8 anos já entendendo o que significa ser branco, os privilégios e a solidariedade que ele deve se empenhar. Para entender que ele disse, se eu for numa entrevista, imagina, um guri de 9 anos já indo para uma entrevista de trabalho, se eu for para uma entrevista de trabalho, eu sei que a minha cor, se eu tiver que competir com a Daphne, acho que era, a menina negra, talvez eles vão me escolher só porque eu sou branco. Olha, gente, isso é um saber, poder pensar isso. E aí, hoje de manhã eu estava no TCC e a gente estava discutindo que no Brasil, quem declara racialmente a criança e o jovem, vocês sabem quem é? É o adulto, né? Até os 16 anos. É o adulto. Assim. Então, só mais um exemplo. O meu filho tem 13 anos, ele foi tomar uma vacina HPV, né? E no posto de saúde, a mulher olhou para ele, é meu filho do coração e tem o fenótipo afro, né? Aí ela olhou para nós dois e disse assim, cor, raça. Daí eu olhei para ele olhou para mim, e ao mesmo tempo ele disse pardo e eu disse preto. Aí ele disse, mas mãe, olha aqui. Ele já tinha feito essa conversa com a gente na escola, né? E aí, depois a gente voltou conversando sobre isso. Ele disse, que para mim, preto e pardo é a mesma coisa, é maravilhoso, né? Tem uma história de por que preto e pardo, que é uma história racista, né? Enfim, tá, mas fechando o link. Só para dizer, a gente foi conversar com as crianças, e olha o que as crianças dizem. Ela se desenhou cor branca, né? E aí, quando a gente perguntou, ela disse, não, eu sou marrom, mas achei que ia ficar mais bonitinho. Então, eu me pinto de outra cor porque eu não me acho bonita. Como é que a gente, como educador, não vai tratar disso? A gente é obrigado a tratar disso. Então, tem autores aí que falam da questão da pedagogia da beleza, da questão da autoestima. A figura 2 também, o menino diz, pintei para branco, cor de pele. Eu gosto de pintar assim porque é uma cor bonita, mas eu sou moreno. Quer dizer, a cor é bonita, mas eu sei que a minha cor não é. Então, quando um professor trabalha essa questão da beleza, né, de que não existe cor de pele, enfim, ele está trabalhando essa educação antirracista e ele está construindo uma perspectiva nova, tanto para o sujeito quanto para a sociedade. Aí também, olha que interessante, sou eu mais ou menos. Né? Quando a gente pergunta, olha para a tua pele, olha o desenho que tu fez. É tu? Sou eu mais ou menos, me pintei cor de pele. Né? Então, o sofrimento que está aí, enfim. Também, não vou, acho que acabou o meu tempo, né? Então, tá. Posso seguir? Tá, então, só... aqui, acho que eles tinham lido aquele O Cabelo de Lelê, né? E também, primeiro a professora leu sem mostrar o livro, né? Então as crianças não sabiam como é que era a Lelê, mas o livro fala dos crespos e tal. Aí quando as crianças tinham que desenhar, olha como ficou a Lelê, não sei se vocês
Quem conhece o cabelo da Lelê? Senão eu falo. Tá. Quem não conhece, a Lelê é o cabelo crespo, uma negra linda, né? Uma criança. E toda a história do cabelo da Lelê é como cuidar aquele cabelo maravilhoso, né? Então, lê e não fala que a criança, que a personagem é negra. Daí as crianças desenham assim. Aí a gente pergunta, por que eu vejo mais... Por que tu desenhou a Lelê assim? E às vezes até depois de ver a Lelê no livro, né? Então, por que tu desenhou? Ah, porque eu vejo mais desenho assim. Assim que essas bonecas são bonitas, né? Que nem... Então, olha a importância de trazer uma boneca negra para a sala de aula. Olha a importância de trazer para o livro didático, para as referências de beleza e de mulheres, de bonecas, essa coisa, né? Então, ela tinha o cabelo bonito, daí o desenho do cabelo bonito não é o descrito no livro. Então, vejam como isso já está, eu não sou da psicologia, mas introjetado, né? Não sei se no inconsciente, mas muito introjetado na cultura da gente, o que é essa beleza, o que é esse estereótipo da padronização nos desenhos e brinquedos, né? Então, a escola como instituição, a universidade como instituição social, ela vai ser sempre interpelada pela produção dessa cultura racista. E cabe a nós interditar ou não, nas nossas práticas, essa cultura, né? E o que a ERER faz é obrigar a gente, né, a se colocar diante disso. O que a ERER faz por causa das pressões do movimento social. Por que a ERER não caiu ainda hoje? Por que o artigo 26A e essas leis não caíram ainda hoje? Porque a sociedade é tão racista que não é preciso desobrigar algo que a maioria das pessoas não se coloca como obrigação. Então, e isso em todos os espaços, né? Se a gente for, inclusive, interpelado, porque o Rio Grande do Sul é o primeiro estado que está fazendo uma auditoria pública. Algumas pessoas dizem, o problema é que não tem fiscalização. O Rio Grande do Sul teve já uma primeira auditoria, que é exemplo para todo o Brasil. O Tribunal de Contas do Estado foi em todos os municípios e também na Secretaria Estadual, não foi nas escolas particulares. E auditou. E essa auditoria fez mostrar que a maioria dos municípios conseguiu responder que está praticando a educação das relações étnico-raciais. E como que os municípios responderam? Em novembro, nós fazemos 5 horas de um seminário na formação para professores. Fazemos 1 semana de consciência negra. Então, isso está se tornando o cumprimento da lei, daí não precisa tirar a lei fora. Embora o presidente diga que indígena, quilombola, né, tudo, enfim, que ele publica, não vou repetir porque vocês sabem, né, não é preciso retirar uma lei que, de fato, poucas pessoas cumprem. Quem cumpre são pessoas que já têm uma afeição a essa causa, né, ou que politicamente, pela inserção com algum movimento social, se dedicam a isso. Mas não é uma estratégia para transformar uma sociedade, não pode depender da afeição apenas de alguns indivíduos, né? Ela precisa também dos gestores, né? Os gestores, os coordenadores, as luzes aqui não são só sobre os professores, né? A ERER não está nos ombros dos professores, ela está, sobretudo, nos ombros dos gestores, dos colégios e da universidade, nesse caso, né? Enfim, acho que é isso. Eu vou só sugerir, acho que nós não vamos assistir, mas tem um vídeo que se chama... é um vídeo de alguns minutinhos para dizer do que a gente está reparando do crime de lesa humanidade, né? Achado no meu quintal, se vocês botarem no Google, Cemitério dos Pretos Novos. É uma história interessante. Isso que é legal do Google, né? Todo mundo já pega o celular. Achado no meu quintal, Cemitério dos Pretos Novos, que conta, então, a história da Mercedes, que encontrou no quintal da casa dela, no Rio de Janeiro, a ossada de africanos enterrados numa vala sanitária que, historicamente, a gente sabe, numa região conhecida como Cemitério dos Pretos Novos. Hoje, patrimônio histórico da humanidade, proximidade Cais do Valongo, quem for no Rio de Janeiro, Instituto dos Pretos Novos. Não ganha 1 centavo, nem
da esfera pública municipal, nem da esfera pública estadual, nem da federal. Brasil, lugar de holocausto, crime de lesa humanidade, mas a gente não tem essa memória resguardada. Então, é um pouco isso. Já estou me sentindo mais tranquila para dialogar com a Daniela, com a Caroline, que eu não saudei, né, no nervosismo. Uma alegria estar aqui com vocês e com todos. Obrigada. Boa tarde, então. Divido o teu nervosismo com... Divido o meu nervosismo contigo também. Isso para, sozinho. Então, para quem está aqui não é colega, meu nome é Daniela, eu sou professora de música da EJA do Colégio de Aplicação. Estou num lugar que não é muito comum para mim, que é estar numa mesa falando, então já aviso que eu escrevi o texto que eu vou falar e peço licença para vocês e um pouco de paciência para ler. Vou tentar deixar ele fluido, mas não tenho uma eloquência para sair falando assim, me perco nos pensamentos. Nesse momento eu divido a coordenação da educação de jovens e adultos com o Joselito, e eu trabalho com a educação de jovens e adultos desde 2008. E na minha primeira aproximação com a EJA, eu não era nada familiarizada com esse público dentro da escola, já trabalhava com escola, mas sempre com crianças e jovens. Então, eu passei por um momento de adaptação de como encarar esses adultos dentro de uma escola, que acho que não é algo que a gente se prepare na faculdade, acho que a gente nunca se prepara para estar dentro de uma escola, a não ser estando dentro dela, né? Mas já tinha experiências com crianças e adolescentes, e não com adultos. E depois dessa primeira aproximação e entendimento, eu me apaixonei pela educação de jovens e adultos, e acredito que seja pelo contexto, pelos alunos e pelo que ela significa, né? Então, eu construí a minha fala. Não tanto, apesar de eu ter feito mestrado estudando ensino de música no currículo da EJA, hoje eu trouxe uma fala pensando mais, enquanto coordenadora de EJA, em contextualizar a EJA no Brasil e pensar em como a gente encara a EJA ainda hoje e no que ainda é possível se fazer. Então, para isso, eu pensei em fazer uma abordagem histórica muito breve, contextualizando a EJA, que nasce dentro de um contexto político, econômico e social e surge de um cenário de exclusão. E, ao longo da história, ela passou por diferentes formas de organização, mas sempre tendo como propósito inicial a alfabetização dos adultos, acabar com, reduzir o índice de analfabetismo no país, né? É para frente? Então, as primeiras iniciativas governamentais que têm registradas iniciam em 1947, com a campanha de educação para adolescentes e adultos, que tinha como objetivo expandir a democracia liberal entre as massas, além de reduzir o índice de analfabetismo no país. E na década de 40, esse índice de analfabetismo era de 50% na população de 15 anos ou mais. A campanha de educação para adolescentes e adultos dura até 63, e, de modo geral, a gente pode observar que até o final da década de 50, as ações governamentais tinham como meta mais reduzir o índice de analfabetismo do que reconhecer a educação como um direito fundamental. Na década de 60, em Recife, surge o movimento de cultura popular, que consistia na criação de escolas para o povo, ocupava espaços comunitários e tinha como objetivo a recuperação da cultura como elemento fundamental de compreensão e transformação da realidade. Então, é um momento em que a educação de adultos começa a ser vista de uma outra forma. Outras frentes de ação realizadas pelo movimento de cultura popular, além da alfabetização, eram o teatro, os núcleos de cultura popular, os meios informais de educação, o canto, a música, a dança popular e o artesanato.
Não é à toa que as propostas e concepções de Paulo Freire, entendendo a educação como ato político, foram um marco para a educação de jovens e adultos, e não só para a educação de jovens e adultos, acredito que para a educação de uma forma geral, e são propostas que orientam grande parte das propostas pedagógicas para a EJA até hoje. Durante o regime militar, essas propostas de educação popular foram desestabilizadas. Em 67, se cria o MOBRAL, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Na década de 70, o ensino supletivo é inserido no sistema de ensino regular como complementação do MOBRAL. Em 85, o MOBRAL é substituído pela Fundação Educar. Em 90, se extingue a Fundação Educar e se cria o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania. Em 2013, o Programa Brasil Alfabetizado. E essas mudanças de nas propostas de programas acabam mostrando que a educação de jovens e adultos ela sempre foi pensada num contexto pelos interesses políticos e não tanto pelos interesses sociais, porque a cada mudança de governo se muda a proposta de alfabetização, a proposta de educação de jovens e adultos e não se pensa nessa continuidade. Então, de forma geral, se pode dizer que a atenção dada à EJA acompanha os interesses políticos e não os interesses sociais. Como escreve Moacir Godotti no prefácio de um dos livros de Paulo Freire, se a educação, notadamente a brasileira, sempre ignorou a política nunca ignorou a educação. Não se trata de politizar a educação, ela sempre foi política. E esse prefácio escrito em 79 dá para contextualizar o momento que a gente viveu há pouco tempo atrás com Escola Sem Partido e toda essa ideia de que o professor não pode fazer política na sala de aula. Então, foi bem breve mesmo, né? E eu escolhi retomar superficialmente para a gente entender um pouco desse caminho, dessas mudanças que, de fato, nunca olharam com aprofundamento para os sujeitos da EJA, porque eu acredito que a instabilidade nas formas como as políticas públicas e as políticas de governo encaram a EJA permanecem até hoje. E, embora a gente tenha alguns ganhos nessa jornada, essa modalidade de ensino ainda é marginalizada. Assim, muitas dessas políticas reforçam a ideia que a Ciavata e Hummert definem como a marca social da escola, em que cada grupo social possui um tipo de escola próprio. E essa é uma realidade que cada vez mais não tem sido só da educação de jovens e adultos também, mas das escolas públicas como um todo. Miguel Arroyo também chama atenção para isso, quando ele diz que os olhares tão conflitivos sobre a condição social, política, cultural desses sujeitos, da EJA, têm condicionado as concepções diversas da educação que lhes é oferecida. Os lugares sociais a eles reservados, marginais, oprimidos, excluídos, têm condicionado o lugar reservado à sua educação no conjunto das políticas oficiais. A história oficial da EJA se confunde com a história do lugar social reservado aos setores populares. É uma modalidade do trato dado pelas elites aos adultos populares. E para finalizar essa parte da contextualização, quem são esses adultos populares e quem são esses adultos da EJA, apesar de que a gente conhece um pouco desse contexto, mas eles têm como característica comum serem pessoas das classes populares, que têm consigo várias diferentes formas e níveis de exclusão social, né? Em diversos sentidos, não só social, foram privados por diferentes razões do acesso à escola no tempo regular e têm uma vasta bagagem de vida que carregam junto com eles. O retorno para a escola nem sempre é uma tarefa simples, tem que conciliar esse retorno com as muitas atribuições da vida adulta cotidiana, que envolvem família, trabalho, entre outras coisas, e muitas vezes acarretam nesses processos de idas e vindas desses alunos na escola. Mas, humanos que são, têm como direito o acesso à escola, têm direito à educação, e o reconhecimento desse direito é fundamental.
Na Constituição, o direito à educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania. No caso da EJA, eu entendo que esse retorno para a escola, por si só, já é um exercício de cidadania e um reconhecimento dos alunos em ocupar esse espaço que é de direito deles. Então, a educação como direito está assegurado tanto na Constituição quanto na LDB, e a educação básica como direito subjetivo é obrigatória e deveria ser assegurada pelo Estado e pelas famílias, mas não é o que acontece. A LDB reforça como dever do Estado garantir o acesso público e gratuito a todos que não concluíram a educação escolar na idade certa e garantir a educação ao longo da vida. E não só a garantia de acesso, mas de permanência desses alunos na escola. A lei regulamenta, mas na prática quem faz acontecer somos nós. Então, eu entendo que a nossa responsabilidade e compromisso enquanto educadores está na forma como construímos nossas práticas na escola. Os conhecimentos estão em todo lugar, mas a escola é o espaço que esses conhecimentos se organizam, se articulam e se transformam. Então, é importante que a gente reflita e repense a estrutura da escola periodicamente. No caso específico da EJA, considerar o tempo de vida dos alunos, o tempo de formação, além dos contextos social, econômico e cultural, é fundamental para garantir o direito à educação. Eu trouxe uma fala do Miguel Arroio, que diz que as propostas educativas que reestruturam a escola, e nesse momento o contexto desse livro foi um livro que falava da proposta dos ciclos nas escolas municipais, pretendem repor com a devida centralidade o direito à educação como o direito à formação e ao desenvolvimento pleno. Essas propostas são herdeiras de lutas por direitos de cidadania, de educação cidadã, educação como direito ao conhecimento, à cultura, aos valores, à formação do cidadão crítico participativo. Pensando nessa ideia da legislação que regulamenta a EJA, eu trago o parecer número 11 do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica, que é o documento que orienta as diretrizes curriculares para a EJA, e ele é um documento de 2000, mas ele ainda é um documento base e referência para as propostas pedagógicas da educação de jovens e adultos. E o parecer reforça a EJA como uma dívida social. Então, logo no início do documento, ele apresenta os dados do IBGE de 96, em que mais de 15 milhões de pessoas na faixa etária de 15 anos ou mais eram analfabetos no Brasil, o que correspondia, naquele momento, a 14,7% da população. E quando ele apresenta esses dados, ele coloca o seguinte: nessa ordem de raciocínio, partindo desses dados que estavam a educação de jovens e adultos representa uma dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso a e nem domínio da escrita e leitura como bens sociais na escola ou fora dela, e tenham sido a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado desse acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na convivência social contemporânea. No sentido da obrigação do Estado em reparar essa dívida social, ele indica 3 principais funções da EJA, que eu trago aqui para a gente pensar junto. A primeira função, então, seria a função reparadora, que significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de um direito negado, o direito a uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. Dessa negação evidente na história brasileira, resulta uma perda. O não acesso a um bem real, social e simbolicamente importante. Logo, não se deve confundir a noção de reparação com a de suprimento. Acho importante pensar na ideia da reparação mesmo. A segunda função, que vem como consequência da função reparadora,
é a função equalizadora. A função equalizadora, segundo o parecer, a equidade é a forma pela qual se distribuem os bens sociais de modo a garantir uma redistribuição e alocação em vista de mais igualdade, consideradas as situações específicas. Nesse sentido, os desfavorecidos frente ao acesso e permanência na escola devem receber proporcionalmente maiores oportunidades que os outros. Por essa função, o indivíduo que teve sustada sua formação, qualquer que tenha sido a razão, busca estabelecer sua trajetória escolar de modo a readquirir a oportunidade de um ponto igualitário no jogo conflitual da sociedade. Naquela ideia de que a gente não pode dizer que a igualdade está no mesmo ponto de partida se as pessoas não tiveram acesso às mesmas oportunidades. E a última função, que, segundo o parecer, é mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA, é a função qualificadora, que traz a ideia de uma educação permanente e de que todos têm direito a atualizar os conhecimentos. Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. Mais do que nunca, ela é um apelo para a educação permanente e criação de uma sociedade educada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade e a diversidade. E a função qualificadora me faz pensar justamente na necessidade de diversidade de propostas, de estímulos e de ações que a gente pode fazer presente num currículo de EJA e que atendam essas muitas dimensões do humano. O parecer ele reitera a necessidade de encararmos a EJA como dívida social e não como suprimento, e usa como uma das justificativas o alto índice de analfabetismo no país. Mesmo que a gente saiba que não é só o analfabetismo o problema da EJA, a gente tem índices de defasagem idade-escola e um grande índice de evasão escolar. O analfabetismo é o que movimenta as propostas governamentais e não acho justo, porque, afinal de contas, a gente vive numa sociedade letrada em que as pessoas precisam conseguir acessar as informações e conseguir pensar por elas mesmas, né? Pensando nisso tudo e nessa ideia de dívida, que como dívida em algum momento a gente deve anular, né, isso, e acabar com a dívida, pagar a dívida e deu, como a gente se encontra hoje com relação aos dados da educação de jovens e adultos, achei que seria importante trazer alguns dados atuais. Então, trouxe uns dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2018 do IBGE. Se vocês conseguirem ler, senão eu vou... Mas, então, em geral, em todos os índices aparece um crescimento mesmo que de 2%, o que não significa que a gente esteja num lugar ideal e nem confortável, né? Então, de 2016 até 2018, o acesso à educação básica obrigatória cresceu 2,4%. A taxa de analfabetismo no país, que é aquele primeiro quadro, caiu de 7,2 em 2016 para 6,8 em 2018, que pode parecer pouco, mas 6,8 em 2018 era equivalente a 11,3 milhões de pessoas com 15 anos ou mais analfabetas no Brasil. Se a gente pensar proporcionalmente aquele dado de 1996, os 14% eram maior porque a gente tinha menos gente, né? Mas agora 11 milhões de pessoas é muita gente analfabeta. No terceiro quadro, a gente tem a análise do número de anos de estudo por região. No Brasil, a média de anos de estudos para pessoas com 25 anos ou mais é de 9,3 anos de estudo, o que daria o nosso ensino fundamental completo, né? E se for analisado por regiões, Norte e Nordeste sempre tem um índice menor do que Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
E não tem nas tabelas, mas a questão étnico-racial, quando analisada por cor ou raça, e daí vou usar pretos e pardos só porque são os dados que se encontram aqui, né? Das pessoas de 15 anos ou mais analfabetas, 3,9 eram de cor branca e 9,1 entre as pessoas de cor preta ou parda. No grupo de 60 anos ou mais, que é o grupo que tem 18,6% de analfabetos em 2018, 10,3% eram pessoas brancas e 27,5% pessoas pretas ou pardas. E, segundo a análise, apesar desse índice ser alto, o analfabetismo entre as pessoas de 60 anos ou mais de cor preta ou parda teve a maior redução entre 2016 e 2018, o que é assustador de pensar como era antes, né? Então, pela distribuição de pessoas de 25 anos ou mais com nível de instrução, a porcentagem de pessoas com o nível de fundamental incompleto em 2018 era 33,1%. É uma porcentagem muito alta. Acho que desse gráfico o que me chama mais atenção é essa porcentagem de ensino fundamental incompleto. Porque se a gente for pensar nas questões de ensino superior, a ideia é que o ensino superior seja uma continuidade da educação básica, né? A gente caminha, e inclusive na educação de jovens e adultos, o que a gente pensa como professores é investir para que os alunos continuem estudando e não se contentem só com a educação básica obrigatória. Mas a educação básica obrigatória é obrigatória e o ensino superior incompleto ou o técnico não, né? Então, pensar no ensino fundamental incompleto, 33%, acho grave, 33% da população. Além do acesso, um dos dados que essa pesquisa do IBGE traz é que houve um crescimento, mesmo que pequeno, no acesso à escola. Mas a taxa ajustada de frequência líquida, que é o que mede a evasão escolar, ela permanece igual desde 2016. E no ensino médio, para jovens e adultos de 15 a 14 anos, a taxa era de 69,3%, ou seja, 30,7% dos jovens nessa faixa etária estavam atrasados ou tinham deixado a escola. Na educação de jovens e adultos, em 2018, tiveram 831 mil pessoas frequentando o ensino fundamental e 833 mil pessoas frequentando a etapa de ensino médio. A maioria do ensino fundamental eram jovens até 24 anos e 77,7% dos alunos eram pretos ou pardos e 25,3% brancos. No ensino médio, 33,4% brancos para 65,7% pardos, pretos ou pardos. Então, esses dados, além de indicarem demandas para a EJA e nos ajudarem a perceber quem são os alunos, eles reafirmam essa situação de desigualdade, especialmente as relacionadas às desigualdades étnico-raciais. E o último gráfico da pesquisa do IBGE é com relação aos jovens de 15 a 29 anos, que eram um total em 2018 de 47,3 milhões de pessoas, sendo que 24,3 milhões não frequentavam a escola ou algum curso de educação profissional ou pré-vestibular e não haviam concluído a educação básica obrigatória. Das motivações para não seguir estudando, tinham as categorias: não estar estudando por trabalho ou por procura de trabalho, por já terem concluído um nível de estudo que desejavam,
afazeres domésticos e cuidados de pessoas, falta de dinheiro para pagar as despesas, não tinham interesse e outros motivos. Então, visivelmente, os afazeres domésticos para as mulheres em 2018 ocupam uma das maiores razões, né? Se a gente olhar esse gráfico, não sei qual palavra usar, mas isso é uma realidade presente. Trabalho em busca de trabalho foi uma das outras razões, e o que é assustador é o não ter interesse, que é aquela parte cinza, que é uma parcela considerável de jovens de 15 a 29 anos, né? Que nos leva a pensar que a gente tem que pensar o que faz com que essas pessoas não tenham interesse em concluir os seus estudos. Então, para finalizar, eu acredito que a EJA seja um espaço de transformação social, porque eu acredito que a escolaridade está extremamente relacionada às desigualdades sociais. E, como disse Paulo Freire, se as possibilidades de mudança sobre si, sobre o seu estar no mundo, associada indissoluvelmente à sua ação sobre o mundo, não existe no ser, seu estar no mundo se reduz a um não poder transpor os limites que lhe são impostos pelo próprio mundo. Acredito na escola como um espaço de mudança e de superação de limites. Sobre a EJA, nossos esforços como docentes, a meu ver, devem ser no sentido de buscar alternativas para conseguir fazer com que as nossas escolas acolham esses jovens e adultos e que as experiências dentro da escola possam contribuir para que eles transformem os seus contextos. Em termos de políticas públicas e de governo, a gente tem vivido um declínio radical para a educação em geral. O espaço da EJA no MEC era garantido com representação na SECAD, que foi uma secretaria extinta pelo novo governo. Segundo a Carta Educação, no lugar da SECAD foram criadas 2 novas secretarias, a Secretaria de Alfabetização e a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, mas no decreto não há nenhuma diretoria específica dedicada à modalidade, sem espaço para a gente conversar, fica difícil de saber como construir junto alguma proposta que seja significativa para a EJA. Queria agradecer a Carla por trazer o José, e daí, quando tu mostrou aquela foto, eu fiquei pensando que a gente, nessa ideia dos jovens e adultos que vêm para dentro da escola com uma vasta bagagem de vida, qual é o nosso papel? O papel da escola não pode ser dar alguma coisa, a gente tem que estar num lugar de trocar. E daí eu olhei para o José, ele tem um domínio da escrita e da leitura, ele consegue fazer uma denúncia poética do lugar em que ele vive. Então, o que nós, professores, e nós, escolas, podemos fazer para fazer com que ele, né, aonde está essa troca? Então, a escola, de fato, tem que ser um lugar de troca e de transformação, não só para os alunos, mas para os professores também. E para pensar algumas metas, assim, apesar de ser dessas lições para a educação de jovens e adultos terem sido escritas em 1997, tem um evento internacional de educação de jovens e adultos, que é a Confederação Internacional, a Conferência Internacional de Educação de Adultos, a CONFITE, que é promovida pela Unesco e acontece periodicamente. A última Confité que teve foi aqui no Brasil, foi a Confité A6, em 2009. E na preparação dessa Confité, o Moacir Gadotti retoma algumas lições da Confité A5, que tinha sido em 97. Lições que essa Confité havia deixado para a educação de adultos, e entre elas estava a importância da EJA para a cidadania, o trabalho e a renda numa era de desemprego crescente, reafirmar a responsabilidade inegável do Estado diante da EJA, fortalecer a sociedade civil, resgatar a tradição de luta política da EJA pela democracia e justiça social. E eu achei que essas lições de 97 ainda cabiam para nós hoje, por isso trouxe elas aqui. Então,
pensando, estou terminando minha fala mesmo, e daí pensando, vou fazer uma propaganda nossa da equipe e agradecer as professoras Catiúce e Jussara. Recentemente teve um encontro do Fórum de EJA do Rio Grande do Sul, e as professoras puderam ir lá para nos representar enquanto escola, e a partir daí a gente já tem a ideia de levar os alunos no encontro do Fórum de EJA que vai acontecer, e eu acredito que esses pequenos movimentos são as coisas que estão ao nosso alcance. A gente tem que ocupar todos os lugares possíveis de representação social como forma de resistência. Obrigada. Alô? Sou péssima com o microfone. Tá funcionando? Sim? Tá. Se eu falar muito alto, porque eu sempre acho que isso não está funcionando bem, vocês me avisem. Tá. Agora acho que vai pegar? Tá. Eu fico meio presa quando eu estou falando no microfone. Bem, então, boa tarde a todos e a todas. Acho que o nervosismo foi geral, então, gente, fazia tempo que eu não ficava meio tensa, assim, para falar, mas acho que estar ao lado de uma pessoa que eu tenho assistido e lido nos últimos tempos também, e pensado sobre a minha prática na educação básica, né, tem me ajudado a pensar. Eu acho que isso acaba motivando um pouco. Falar para os colegas, né, então também é uma maneira de estar se expondo, né, espero que eu cumpra um bom papel aqui. E gostaria de começar trazendo um relato pessoal, porque eu comecei a minha vida acadêmica no colégio de aplicação com a iniciação científica com a professora Gláucia, né? Então, eu retornar para a escola, acho que tem vários colegas que talvez não saibam disso, né? Eu retornar para a escola hoje como professora, né, efetiva, para mim é bastante significativo. Compor essa mesa hoje num evento que está pensando a educação básica nos dias atuais, né, para mim é muito significativo. Então, espero trazer algumas questões importantes para a gente poder refletir. Vou começar com essa ideia que está colocada ali. Eu vou trazer muitas citações, breves trechinhos para a gente ir conversando. É assim que eu vou compondo esse mosaico, trabalhando muito com algumas pesquisadoras mulheres, essencialmente a Michelle Petit, desculpa a pronúncia horrível, mas são esses dois livros aqui incríveis. A Teresa Colomer também vai aparecer bastante aqui, alguma coisa do Antônio Cândido. Então, na verdade, a gente vai, vocês junto comigo aqui, vou convidar vocês a revisitar uma série de pensadores que são pilares para a gente pensar a educação básica e a formação de leitores, né, especialmente. A Michelle, ela fala não só dentro do espaço escolar, mas ela faz uma série de provocações para tentar entender por que no espaço escolar muitas coisas não acontecem, por que a gente afasta muitos alunos, por que existe a evasão, né? Então, é nesse sentido. O que está em jogo, né, vamos citar ali, na leitura, sobretudo entre os jovens, para quem ler não é algo natural, não me parece se reduzir a uma questão social. Parece, a meu ver, aproximar-se da democratização profunda de uma sociedade. Então, quando tu diz, né, que vivemos numa sociedade letrada e que poder providenciar para toda a sociedade, de todos os lugares, das camadas sociais que a gente tem, o acesso à leitura e à escrita, isso é, sim, um direito de todos e um dever. Se o sujeito não for ser um leitor literário por escolha, tudo bem, mas ele precisa ter essa escolha. E, enquanto sociedade, a gente deve pensar sobre isso, me parece, né? Então, para começar a conversa, eu vou fazer um caminho um pouco diferente, talvez. Eu vou começar conversando com vocês sobre utopia e distopia, que, na verdade, foram coisas que eu estudei no doutorado, mas já vai fazer sentido. Então, só para pensar que eu acho que essa mesa, esse encontro e ser professor no Brasil é uma utopia e me parece impossível entrar numa sala de aula se a gente não alimenta esse desejo e essa certeza de que, em alguma medida, a gente vai conseguir mudar alguma coisa. E a verdade é que a gente tem enfraquecido muito essas certezas em função de todo o contexto que a gente está vivendo. E acho que encontros como esse são muito significativos para que a gente possa fortalecer essas certezas e
trilhar possíveis caminhos, né? Então, dentro da historicidade disso que a gente chama de utopia, né? O utopismo ele sempre existiu, ele é inerente à condição humana, né? E a palavra utopia vem com o Renascimento, com essa obra do Thomas More. E aí, já no século XX, finalzinho do século XIX, a gente vai ter alguma coisa, mas principalmente no século XX vai surgir a distopia, que é o avesso de tudo isso. E eu vou falar, na verdade, de distopia. Basicamente para pensar com vocês por que nessas distopias, que são sociedades absolutamente problemáticas, o contrário de sociedades utópicas, então, né, ou sociedades em que nós vemos a nossa realidade um pouco transformada, de modo disforme, né, a gente percebe coisas do nosso mundo ali, mas de modo exagerado. Como é que nessas sociedades a leitura está sendo percebida? E a leitura nessas sociedades ela é proibida. E não é à toa. Então, o meu caminho de início aqui para conversar hoje é pensar por que a leitura não é interessante numa sociedade manipuladora, numa sociedade não democrática. Então, no caminho inverso, por que é essencial a gente sim democratizar a leitura e instrumentalizar os nossos alunos para conseguirem ser leitores literários, né? Então, eu trouxe exemplos, eu não vou ler acho que todos os trechos, porque senão vou me demorar muito, mas 3 exemplos. Um deles é o Admirável Mundo Novo, um dos primeiros livros dessa historicidade da distopia. Então a gente tem lá o Selvagem, que é uma das personagens que vem do mundo antigo e que volta para esse mundo da tecnologia. E dentro de uma conversa, né, o Selvagem está lá e fica surpreso. O senhor também leu? O Selvagem pergunta. Julguei que ninguém tivesse ouvido falar nesse livro aqui na Inglaterra. Quase ninguém. Sou uma das raríssimas exceções. O senhor compreende? Ele está proibido. Mas, como sou eu que faço as regras, posso também transgredi-las. Então, quando algo é proibido para alguém, porque outras pessoas estão tendo acesso. Quem decide o que é permitido e o que não é permitido, né? O 1984, em termos assim de curiosidade, quando Trump foi eleito, foi um dos livros que voltou para a lista de mais vendidos, e isso não é à toa. A literatura e a arte acompanham o nosso tempo, né? Representam sensações, sentimentos, ansiedades, a distopia mais do que muitas outras expressões artísticas. Então, no 1984, a gente tem o Ministério da Verdade, que vai lá e vai recriar tudo que é dito. E também vai decidir quais livros vão ou não vão circular, quais objetos artísticos vão ou não vão circular. Isso é o oposto da democracia, né? Então, nesse sentido, de novo, a leitura me parece um elemento importante para a educação básica. E o grande ícone para pensar a questão da leitura, né, o Fahrenheit 451, numa sociedade em que os bombeiros, na verdade, ateiam fogo nos livros, né? Então, ninguém mais pode ter acesso, a não ser, é claro, aqueles sujeitos que estão no topo da sociedade e que detêm poder. Aqui eu acho que eu vou ler um pouquinho mais, porque o trecho é bastante importante. Só ali no início, o primeiro trecho fala da proibição dos livros, né, só explicitando isso, mas o segundo é mais importante para nós. Antigamente, os livros atraíam algumas pessoas, aqui e ali, por toda parte. Elas podiam se dar ao luxo de ser diferentes. O mundo era espaçoso. Entretanto, o mundo se encheu de olhos, cotovelos e bocas. A população duplicou, triplicou, quadruplicou. O cinema e o rádio, as revistas e os livros, tudo isso foi nivelado por baixo. Está me acompanhando? E aí é uma série de explicativas, né, dentro da narrativa, por isso tem muita gente que não gosta de narrativas distópicas, porque elas são muitas vezes explicativas, de por que esse livro foi retirado da sociedade, né? Então, me parece que é uma ótima maneira de a gente pensar sobre a simbologia e a potência que a literatura tem, e ali nesse trecho isso fica mais claro. Um livro é uma arma carregada na casa vizinha. Queime-o. Descarregue a arma. Façamos uma brecha no espírito do homem. Quem sabe quem poderia ser alvo do homem lido? Eu? Eu não tenho estômago para eles, nem por 1 minuto. Então, não me parece à toa que nas manifestações recentes a gente tem visto pessoas carregando livros, as campanhas são para que a gente leve os livros nas nossas mãos e tenhamos isso como uma força, uma potência. Claro, essas sociedades distópicas estão na literatura, foram ficção, motivadas por um contexto histórico. E lá os livros são proibidos, eram proibidos. Entretanto, isso acontece na contemporaneidade também. Todos aqueles e aquelas que trabalharam numa escola de educação básica sabem que, hora ou outra, vai acontecer um problema com uma leitura literária que tu escolhe para trabalhar com os alunos. Então, quem são os censores da nossa sociedade e quanto isso está a se potencializar na nossa sociedade também? Mais uma vez, porque os livros e a arte são potência e vão nos ajudar, vão nos convidar a sermos pessoas diferentes, né?
Então, a leitura literária, ela é uma possibilidade, ela não é a única possibilidade, né, de emancipação, de autoconhecimento, mas ela é uma grande possibilidade, porque ela exige um processo longo de aperfeiçoamento. E isso não quer dizer pensar numa perspectiva de literatura elitista, canonizada. Muito pelo contrário, e um dos caminhos que afastou os sujeitos da sociedade da literatura foi esse, elitizar a literatura. Então, a gente tem muitos caminhos e muita literatura contemporânea. O nosso próprio aluno, né, o José, ele cita um dos autores contemporâneos que é muito expressivo e que está relacionado a uma literatura não engajada exatamente, porque esse é um termo problemático, né, dentro da nossa área, mas é uma literatura preocupada, é uma literatura conectada com o seu tempo. Então, ler é, portanto, a oportunidade de encontrar um tempo para si, de forma clandestina, discreta. Aí vou ler mais na frente. É um atalho que leva à elaboração de uma identidade singular, aberta, em movimento. Isso é muito interessante, porque nas distopias se deseja, recuperando o começo da minha fala, se deseja que as pessoas sejam todas iguais, sem nenhum tipo de singularidade, sem nenhum tipo de aspecto único. Então, que modo fazer com que as pessoas sejam todas iguais? Tire tudo que pode trazer subjetividade entre essas coisas, em especial a arte e a literatura, né? E então, por que esse medo dos livros, né? O que acontece quando um pai bate a porta do professor e diz: esse livro, na minha opinião, é inadequado? Primeiramente, ele não entende que o professor é um mediador de leitura, né? Que é um termo bem importante quando a gente fala de formação de leitores. Em segundo lugar, ele não acredita na escola onde o filho dele está estudando, porque ele não consegue reconhecer uma capacidade pedagógica daquele processo, né? Mas há outros caminhos que justificam, e são justamente esse de a literatura possibilitar o pensar sozinho, a literatura possibilitar, o cinema, a arte possibilitar que eu pense por mim mesmo. Então, o reconhecimento do potencial do livro como elemento transformador da realidade. Eu sei que isso vai parecer bem utópico, né, e um pouco distante do nosso mundo, mas eu acho que depois, no final, vai ficar um pouco mais verossímil, vamos dizer assim. E, portanto, uma ameaça aos que detêm o poder. Tem sido causa de distintos episódios de destruição de bibliotecas, de roubo e queima de livros em diferentes formas ao longo da história. Então, é só a gente buscar dentro da historicidade, né, dentro da história oficial, vários momentos em que isso aconteceu. A gente poderia pensar em termos culturais, em termos de comunidades, que a marca maior está na oralidade, e o quanto suprimir também essas marcas culturais e de oralidade é não permitir a expressão de uma identidade. Depois, um outro trecho importante: os textos ouvidos ou lidos como um segredo na solidão, ou mesmo folheados, ajudam a despertar em uma pessoa regiões silenciadas ou enterradas no esquecimento, dar-lhes forma simbolizada, compartilhada e transformá-las. Daí depois, lá no final, é fundamental para a construção ou reconstrução de si mesmo. Mas isso tudo leva tempo, e a gente teria que pensar em que sociedade a gente está, qual é o tempo da nossa sociedade, e se a gente pensar na história da leitura, quem eram os sujeitos que liam no passado, né? Então, a gente sabe que sempre foi um processo elitizado. Quem detinha o livro, quem tinha o livro em casa, era a elite, era a burguesia. Como é que isso se dá hoje? Quais processos de transformação? O que eu faço para democratizar o acesso ao livro, né? Então, a gente tem que pensar, me parece, dois caminhos também. Qual é a visão que se tem na sociedade do ler? Me parece que ninguém vai sentar numa mesa ou, quando for entrevistado pelo IBGE na rua, vai dizer: não, ler não é bom. Isso é um senso comum. A gente sabe que as pessoas vão reproduzir essa ideia de que ler literatura é importante. Mas é importante por quê? E, ao mesmo tempo, que outras visões a gente tem disso, né? Eu trouxe a Laerte ali para a gente pensar um pouco, né? E, de novo, por vezes pode parecer um pouco elitista isso, né? Tu está cercado de ignorantes à sua volta. Mas me parece que é ignorantes no sentido de aquele que ignora mesmo a existência do livro. Aquele que tem acesso, mas não... mas opta por não estar usando aquilo, né? E a gente sabe que isso depende muito do aluno, da aluna que a gente está atendendo. Um contexto é estarmos numa escola altamente elitizada
de Porto Alegre, que a gente sabe que os alunos visitaram a Europa no mês passado, que a gente sabe que os alunos têm uma biblioteca em casa, e outra coisa, a gente está numa sala de aula que os alunos nunca viram um livro dentro da sua casa, nunca viram os pais lendo. Então, como é que a gente faz esse caminho do meio, né? Para não supervalorizar uma cultura que não é a do aluno letrado, mas, ao mesmo tempo, não negar essa cultura para esse aluno, né? Me parece que é difícil de a gente achar o caminho também. Então, um questionamento importante é quais valores a literatura pode criar e transmitir ao mundo atual, que lugar ela deve ter, ela é útil para a vida, né? A gente sabe que nem tudo se resume à questão da utilidade. Por que defender a presença na escola? Eu defendo principalmente porque não são todas as famílias e todos os lugares sociais que a gente tem acesso a esse objeto simbólico, a gente já falou aqui um pouco sobre isso, né? A potência e a simbologia que esse objeto tem. Então, é uma das responsabilidades da escola e da educação básica pensar isso. E a literatura vai humanizar, né? Então, vou trazer aqui o Antônio Cândido, que é um dos trechos e um dos textos mais usados para a gente pensar sobre a importância, esse ato de humanizar por meio da literatura e da arte, né? Esse eu vou ler na íntegra porque eu acho que vale muito a pena. Entendo aqui por humanização o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. Quer dizer, de tudo um pouco, né? Porque é essa complexidade e todas essas facetas que compõem o ser humano. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos. Então, esse processo de alteridade é muito importante para esse processo de alteridade que acontece por meio do encontro com a literatura, ele é essencial. Eu conheço o outro. Depois vai ter um momento em que eu vou trazer essa discussão. Que outro é esse, então, que eu estou apresentando por meio da literatura? E como que eu estou apresentando? Né? Que representações eu trago para os meus alunos? Né? E aí, falando como professora. Esta abertura para o outro pode, assim, realizar-se por meio da identificação, quando nos colocamos no lugar da experiência do outro, sobretudo por meio da leitura dessas histórias vividas que fascinam muitas pessoas. E aí me parece que isso nas séries, nos anos iniciais da escola é muito claro, né? Esse poder de encantamento da leitura, do encontro com o outro, e que vai se perdendo. E não sou eu que digo isso, né? São diversos teóricos que evidenciam que se perde o contato com o livro à medida que a escolaridade vai avançando. Por que isso acontece? Né? Então, o que acontece com o aluno que faz com que ele se afaste do livro? É a ausência da mediação da leitura, é a ausência da contação de histórias, é a perda desse referencial professor que vai ter. Enfim, é uma série de caminhos que a gente poderia pensar de por que isso acontece, e lembrando da importância, então, desse elemento da alteridade. Existia, me parece, acho que nunca mais vai ser feito, essa pesquisa bem importante que aconteceram 4 edições, Retratos da Leitura no Brasil. Foi um dos primeiros momentos, me parece, em que o Brasil decidiu pensar e prever ações, né, do que poderíamos fazer diante da leitura. Ali, em algumas perguntas da pesquisa, não fica tão claro se eles se estão sempre falando de leitura literária. Né? Às vezes eles deixam meio confuso, mas sim, é da leitura literária, me parece. E eles usam o termo leitor e não leitor. E ali tem os gráficos, vou ter que olhar aqui atrás porque está muito pequenininho ali. 2007, 2011... 2015, né? Essa porcentagem. Eles consideram leitores aqueles que leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses, né? E não leitores aqueles que não leram ou nem começaram a leitura de algum livro. E aí a gente pode se perguntar, né? No turbilhão que tem sido o nosso dia a dia, quantos livros eu li nos últimos 3 meses? Que responsabilidade é essa do professor leitor também? Se eu entro numa sala de aula e digo para o meu aluno que a leitura literária é essencial, eu tenho que me perguntar quantas vezes eu estou lendo para torná-la realmente essencial. Né? Então, esse processo me parece também bastante significativo. E por que a gente não lê mais? E isso não quer dizer que a quantidade vai ser o definidor da nossa vida, né? Mas pensarmos, se a gente quer que o aluno tenha o processo de alteridade, nós também temos que ter. A gente entra numa sala de aula com um objeto que é um objeto estranho para eles, que não faz parte da narrativa de vida de muitos deles, que não está na casa de muitos deles, e diz, isso
aqui é muito importante. Então, se eu estou dizendo aquilo para eles, eu preciso me colocar no lugar deles e tentar demonstrar que eu também sou um leitor e exercitar esses desafios para mim mesmo. Eu estou desafiando o meu aluno e a minha aluna a lerem. Eu também preciso aceitar um desafio de ler. E o que eu estou lendo? Eu também estou promovendo para mim mesmo a alteridade ou eu continuo lendo sempre as mesmas coisas? Eu estou tentando conhecer o outro pela literatura ou não, né? Aqui eu vou dar uma agilizada, que eu tenho só mais 5 minutos. Então, a Colômbia vai falar da questão da leitura dentro da escola e como um elemento social. Ali no início falava muito, né, a leitura, o encontro consigo mesmo, o silêncio, e ela vai trazer a dimensão para a escola, e a gente não pode esquecer que a escola é um espaço institucional, e aí me parece um posicionamento muito meu, que eu não posso dizer para o aluno apenas, leia para a sua fruição. Porque para a fruição dele, para a alegria dele, ele vai fazer muitas outras coisas. Em sala de aula, eu preciso ter muito claro o que eu quero com aquele objeto que eu estou levando para ele, ou com aquelas atividades que eu estou promovendo ali, né? Então, a leitura como uma prática que defina pessoalmente esses alunos, mas pensando, né, o que eu posso fazer com eles. Aqui tem alguns trechinhos que eu acho que são mais claros para a gente. Possivelmente, uma das causas da resistência à leitura provenha da perda das formas da leitura coletiva na sociedade contemporânea. Então, se em casa esse espaço de coletividade e de valoração do livro não existe mais, como eu crio esses espaços de coletividade dentro da sala de aula? Adianta eu pressupor uma leitura solitária com os meus alunos, com os meus 30 alunos, ou eu preciso sociabilizar isso? Como fazer isso, né? Abertura para o outro é consequência da leitura, novas práticas de sociabilidade, conversar sobre os livros. Ler faz com que as crianças, os adolescentes, as pessoas as idosas falem por si mesmos ou uns com os outros. Eu adoro esse trecho, porque é falar sobre si, mas é também falar com os outros, né? Me parece que é um processo importante. Então, eu me encontro comigo mesmo nesse momento de leitura, que tem um outro tempo, e isso é um desafio, mas eu também encontro o outro e converso com o outro e olho para o outro, e isso também é um desafio, né? Pessoas que influenciaram no gosto da leitura. E aí a gente vai ver os 2 tópicos lá em cima, são a mãe e algum professor ou professora. Então, nós temos uma responsabilidade absurda com esses alunos e com essas alunas. Nós somos o referencial de intelectualidade, de letramento para muitos deles. Então, eu não sou para todos, mas eu sou para muitos deles, porque eu sou a professora de língua portuguesa. Isso é uma responsabilidade que eu nunca posso apagar no momento que eu decido entrar numa sala de aula e no momento que eu organizo uma atividade para os meus alunos. Então, como é que a escola vai funcionar diante disso tudo? Tomei a liberdade de colocar 3 fotos que são dos meus alunos ali, né? Mas para pensar nesse espaço habitado por livros. Eu estou usando isso como um mantra que a Colômbia usa, assim, porque se o aluno não conhece, reconhece o livro e essa cultura letrada, eu preciso proporcionar um espaço que traga isso para ele. De novo, um espaço não elitista. E como fazer isso é um desafio para mim também, é um desafio para todos nós, por isso que a gente está se encontrando para pensar, né? A leitura é um processo de compartilhamento, uma competência social. Então, não é só algo solitário. É, sim, algo que eu vou fazer sozinho, eu vou ler. É muito difícil ler com muito barulho em volta, mas tem a questão da sociabilidade que não pode ser esquecida. E aí a gente faz isso ou não faz isso, né? Esse trecho é muito importante, eu não vou ler ele inteiro, enquanto eu vou falando vocês podem dar uma lida. Ela vai discutir, em especial, esses jovens, que são jovens em situação de risco, né, em países com muitos problemas sociais. Ela faz várias pesquisas e círculos de leitura e conversa com esses alunos. E ela percebe que, como ela diz ali, quanto mais os alunos vão à escola, menos livros eles leem. Então, a gente está fazendo alguma coisa muito errada. E a gente tem que se perguntar o que a gente está fazendo que distancia os alunos da literatura, do livro. Eu sei que nem tudo é nossa responsabilidade, e eu não sou adepta desse posicionamento, né, de responsabilizar o professor e a professora por absolutamente tudo que acontece, mas a gente precisa buscar entender por quê, ler sobre, né, e criar estratégias de ensino. Então, como resolver, eu também não sei, né? Eu tenho tentado pensar sobre isso, mas eu acho que são alguns questionamentos que têm me acompanhado há algum tempo e eu tenho tentado
sempre prever esses questionamentos quando eu vou estabelecer uma prática de sala de aula. Nem sempre eu consigo contemplar todos, isso é óbvio, nem sempre dá certo, mas eu acho que pelo menos se já está no plano da consciência questionar-se, já está interessante. Então, quem escolhe o livro? É o professor ou o aluno? Basta deixar só o aluno escolher, basta deixar só o professor escolher. Uma das minhas responsabilidades, me parece, é pensar o repertório desse aluno. Mas como fazer isso sem desvalorizar a cultura que ele carrega? Qual livro escolher? Eu vou trabalhar com o cânone? Eu vou trabalhar com os contemporâneos? Eu vou trabalhar só com escritores homens? Ou eu estou pensando nas escritoras mulheres? Eu trabalho com quais gêneros? Eu trabalho com autores e com autoras negras? Eu trabalho com representação do negro? Que representação é essa que eu estou levando para os meus alunos que eles vão carregar na sua memória? Quem lerá, como e por que lerá, né? Então, é realmente contraproducente obrigar a ler? Como selecionar um corpus atraente? Essa é a grande dificuldade de quem dá aula, né? Então, eu devo dizer, vocês vão escolher um livro a cada 3 meses? Ou eu devo dizer, vocês vão ler este livro por trimestre? É muito difícil decidir isso, justamente porque a literatura e a arte passam pela subjetividade. Mas se eu não proporcionar essa experiência, que é um termo muito caro para a leitura, como é que ele vai saber se ele quer ou não quer entrar naquele universo, né? Então, tudo são questões para a gente pensar. Por fim, projetos ou unidades prolongadas de trabalho, leitura em várias ocasiões, atividades de resposta criativa, tempo para leitura individual. Que escola é essa que eu quero? Como eu quero que ela se organize? O que eu estou prevendo de atividade para o meu aluno? Eu vou fazer uma prova do livro? Eu vou fazer uma roda de conversa sobre o livro? Provavelmente as primeiras vezes não vai dar certo, mas a longo prazo, como experiência, como entendimento da importância da leitura, quais práticas de letramento eu estou fazendo, proporcionando, e é um termo bem da nossa área, da letras, para o meu aluno de leitura e de escrita posterior à leitura literária, né? Então, o que eu estou prevendo como sequência didática? Tem se dito que tudo que é feito a longo prazo funciona melhor. Se tu situar a atividade num ponto muito curtinho, simplesmente a leitura, pouca reação vai ter. Mas se tu incluir isso num projeto longo, ser pensado junto com os alunos, e aí muita paciência, e muitas etapas, e muita construção, talvez venha a funcionar um pouco mais, né? Eu quero finalizar, eu sei que eu já estou com o tempo estourado também, mas eu quero finalizar, eu vou pegar aqui, gente... Estava guardado numa imagem, eu esqueci de pegar o livro em casa. O Filho de Mil Homens é um livro do Walter Hugo Mãe, é um livro lindo. E aí ele tem um trechinho que diz assim: imaginava que um não leitor ia ao médico e o médico o observava e dizia: você tem o colesterol a matá-lo, se continuar assim, não se salva. E o médico perguntava: tem abusado dos fritos, dos ovos, você tem lido o suficiente? O paciente respondia: não, senhor doutor, há quase 1 ano que não leio nenhum livro. Não gosto muito e dá-me preguiça. Então o médico acrescentava: ah, fique, pois, sabendo que você ou lê urgentemente um bom romance, ou então vemo-nos no seu funeral dentro de poucas semanas. Então, para pensar sobre, e aí trazer esse último exemplo, a ideia da farmácia literária, né? Então, que a gente possa usar como remédio a arte e a literatura, e o pensar, e o encontro com o outro, e com a gente mesmo, né? Consigo mesmo, para que a gente não tenha que apelar o tempo inteiro para os remédios, né? Talvez a palavra possa ser um grande remédio para a gente. Tá? Então, é isso. Muito obrigado às nossas 3 palestrantes. Foi sugerido no início que nós fizéssemos um intervalo de 10, 15 minutos no máximo. O pessoal levantar, tomar um cafezinho e voltar para cá. E aí a gente continua a discussão. Tá bom? Então, daqui 15 minutinhos estamos de volta aqui